melhor. Certamente Deus tem uma palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus seja para o seu coração. Amém? Eu conheço alguns aqui, né? Mas tem uns rostinhos novos, né? Que bênção a gente poder ter esse primeiro contato e a gente poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? Ainda de pé, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 15. Eu quero, como hoje é o primeiro dia, né, dessa abertura e dessas comemorações. São quantos anos, pastor da igreja? 23 anos. 23 anos, né? 23 anos que eu lembro da igreja Peniel de Igarapé, quando ela estava ainda ali, era um local ali alugado, alguns irmãos aqui sabem, né? São de lá. Eu estive pregando lá algumas vezes. Aqui também eu estive com o pastor Wesley, estive também com o pastor Jadir, quando ele esteve aqui. E hoje tenho a alegria de estar aqui com o meu querido amigo e irmão, muito amado, né? Pastor Renan, e a Keila também, que é muito querida do meu coração, né, Keila? Amém. Irmã amada e muito querida. Queridos, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, eu queria ler com vocês aqui o versículo 15. Marcos 16, 15. Todos acharam aí? Vamos ler então. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Feche seus olhos e vamos ainda ter uma palavra de oração. Deus querido, nós estamos diante de Ti, a Tua palavra aqui está, nós estamos debaixo desta ordenança que o Senhor deu, que é pregar a Tua palavra. Nós reconhecemos que em nós não temos nada, Pai, de nós mesmos. Nós abandonamos toda prepotência, arrogância, toda altivez de espírito, toda tentativa de nos estruturar no nosso raciocínio, na nossa razão, para dependermos inteiramente do Teu Espírito Santo, porque reconhecemos que não podemos receber nada se do alto não nos for dado. Por isso, Senhor, assim como esse microfone está para comigo, assim a minha vida está para com o Senhor. E eu peço que o Senhor fale ao coração dos Teus filhos que vieram aqui essa noite para ouvir a Ti, ouvir uma palavra do Senhor que alimente o espírito e o coração deles. Nós Te agradecemos, Senhor, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, essa palavra aqui é uma comissão, né? Conhecida como a grande comissão de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É uma sentença que já está lavrada. É uma lei espiritual estabelecida. E quando nós olhamos aqui para esse verbo, ide, né? Esse verbo interessante é que ele não está no imperativo, ele está no gerúndio, que é o mesmo que dizer: indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque Jesus não forçou e nem força ninguém a fazer aquilo que realmente é imperativo.
O apóstolo Paulo, ele chega a dizer: sobre mim pesa essa responsabilidade, pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Mas ele não faz isso aqui como uma imposição. Ele deixa bem claro que devemos ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Porque ele diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Agora, como crerão se não há quem pregue? Como eles irão exercer fé se a palavra, que é a fonte de fé, não está chegando aos seus ouvidos? E Jesus deixa bem claro que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Meus irmãos, esse crer não é simplesmente de ter uma crença, não é levar. Se você chegar para muitas pessoas e perguntar: você crê em Jesus? Creio. Você crê em Jesus? Creio. Eu me lembro que eu estava lá em Recife, pastoreando a igreja de Recife, e eu passava em 4 municípios para chegar no centro de recuperação, onde eu dava estudo, assim, 3 vezes por semana. Os meus estudos bíblicos lá eram assim de 2 horas direto, né? Os meninos aguentavam, né? Mas passávamos por um posto de combustível no caminho, próximo de um dos municípios, e esse posto de combustível era muito grande, e ele tinha uma peculiaridade que eu achava interessante, que ele, assim, muitos caminhoneiros e muitos carros paravam ali para abastecer. E eu um dia quis parar lá para abastecer também, e eu entendi por que aquele posto ficava tão repleto. É porque o dono do posto de gasolina, ele tinha uma estratégia que ele colocou como frentistas lá mulheres que eram verdadeiros modelos, mulheres muito lindas, muito bonitas, com aqueles perfil todo escultural, e aquilo ali era um chamativo para todas as pessoas, né? Principalmente caminhoneiros, esse pessoal paravam ali. E eu parei ali, estava eu e um obreiro que dirigia para mim, e quando a moça veio abastecer o carro, eu olhei para aquela moça, assim, uma moça muito bonita, e eu falei assim: moça, eu posso te fazer uma pergunta? Ela já ficou com 5 pés atrás comigo, né? O que será que esse velho, esse coroa está querendo, né? Ela deveria ser abordada assim, costumeiramente ali, né? Ela olhou bem para mim assim. O obreiro também ficou assim meio enviesado assim comigo, né? Eu perguntei, ela olhou bem para mim, você fechou a cara assim e falou assim: pode, e me encarou. Pode. Eu falei assim: moça, você conhece Jesus? Aquilo ali assim, mas desarmou ela completamente, sabe? Ela ficou assim me olhando assim. Ele falou assim: conheço. Eu falei assim: moça, por favor, fale. Você pode falar para mim do que você conhece dele? Porque eu estou lutando para me conhecer Jesus. Você pode falar dele para mim? Ela baixou a cabeça e falou assim: não, eu não conheço ele não. Eu falei assim: então eu posso falar para você o que eu conheço dele? Aí, meus irmãos, ali eu pude, sabe, falar para aquela moça do amor de Jesus. E eu pude ver lágrimas descendo dos olhos dela, porque ela não estava habituada a ouvir. Ela falou assim: moça, eu nunca ouvi falar dessa forma assim de Jesus não. E eu pude falar de Jesus para ela. Então eu sempre tive essa estratégia com as pessoas a quem eu evangelizava. E quando você olha para Jesus, você vai ver que Jesus, a vida dele toda foi exatamente levar o evangelho às pessoas. Desde quando ele iniciou o ministério dele, que ele foi ali aquele Rio Jordão, ali ele foi batizado, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, aquelas pessoas ali ouviram aquela pomba ali, ouviram aquela voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. E Jesus dali, ele saiu e foi proclamar o Evangelho.
proclamar a palavra, e ele sempre começava dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque uma pessoa pode muito crer, falar que crê em Jesus. Fui também uma vez na casa de uma senhora, ela tinha posto o filho dela para fora de casa, aquele menino estava dormindo na rua, no meio do mato, em situação de risco. Eu levei aquele menino, o meu filho levou ele lá para casa e falou: pai, ele tá dormindo no meio do mato ali, correndo risco, o senhor não pode deixar ele ficar aqui em casa? Eu falei: vou conversar com ele. Conversei com ele e falei: meu filho, se você me obedecer e seguir as orientações que eu te der, você pode ficar aqui comigo. E esse menino ficou lá comigo quase uns 4 meses. Eu levava ele, ele ia comigo para a igreja, e eu fiz com ele um esquema. O seguinte: ele ia arrumei um curso para ele fazer no Senac, e na parte da manhã, na parte da tarde ele ia para a igreja. Tinha lá ainda aquela triagem, né, na igreja, e ele ficava lá na triagem. E enquanto isso eu falei: nós vamos fazendo assim, porque eu vou conversar com sua mãe, ver se eu consigo conversar com ela, para ela te receber. E a mãe tinha posto ele para fora para pôr um traficante dentro de casa. E um dia, com muita dificuldade, ela me recebeu lá, que ela não queria falar comigo também. Cheguei na casa dela assim, quando eu entrei lá, tinha garrafa de bebida assim pelos canto da casa, aquele cheiro embaçado de nicotina, de cigarro, um cinzeiro polpudo, transbordante de bagana de cigarro em cima da mesa, e aquela mulher sentada ali, ela ficou assim me encarando, e eu comecei a falar com ela sobre o filho, e ela falou: olha, eu pus ele para fora de casa por causa disso, arrumou lá as desculpas dela. E ela falou: eu vou dizer para o senhor uma coisa, olha, o senhor está falando aí de Jesus, mas eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu falei assim: quem sou eu para dizer para a senhora que a senhora não tem Jesus? Mas uma coisa eu posso afirmar para a senhora: Jesus é que não tem a senhora. Porque se Jesus tivesse a senhora não estaria usando essas muletas aqui. A senhora não precisaria de nada disso. Então, passado algum tempo, ela pegou e recebeu o filho em casa, e o rapaz, graças a Deus, até hoje está bom. Né? Ela já se casou e continua a vida dele. Porque nós precisamos ver, Jesus dizer que quem crer e for batizado será salvo. Aí nós podemos também pensar na questão do batismo de crianças, né? Tem aí algumas denominações aí que batizam criança, né? Mas criança não crê, como Jesus está falando aqui, né? Jesus foi batizado com quantos anos? 30 anos, né? 30 anos. Então, uma criança, um bebezinho, ele ainda não crê. Como que ele vai ser batizado? Mas hoje tem ensino e teologia para todo gosto. Mas Jesus, ele passou a vida dele, então, pregando o Evangelho. E é interessante que nós vamos ver que a vida de Jesus, ele viveu aqui na terra pregando o Evangelho. Quando ele começou o ministério dele, 3 anos e 6 meses. E Jesus, ele levou as pessoas a seguir aquele convite que ele fez: vinde a mim. Jesus chamava as multidões para ir a ele: vinde a mim. E as multidões afluíam a ele. As multidões iam para ouvir os seus ensinos, iam muitas vezes para poder se alimentar dos peixes, como está lá no Evangelho de João, os peixes e os pães. Jesus falou com eles assim: vocês vieram aqui porque vocês se alimentaram lá dos pães e dos peixes, mas eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer a minha carne e não beber do meu sangue não tem parte alguma comigo. E ali aquela multidão, aquelas multidões que seguiam atrás de Jesus, começou então a debandar. E
disseram: duro é esse discurso. Quem que pode suportar isso aí? Quem que vai comer a carne desse homem? Quem que vai beber o sangue desse homem? Não, isso aí não dá para nós não. Não queremos isso não. E ficou os discípulos. E Jesus perguntou para os discípulos: vocês também querem ir? Aqueles discípulos ali, eu imagino que alguns podem ter chegado para Jesus ali e falado: Senhor, alivia a mão um pouco aí, o dízimo da igreja vai cair, olha só, todo mundo está indo embora, a turma está indo embora, alivia a mão aí. Jesus poderia ter gritado ali: irmãos, voltem, não foi bem isso que eu quis dizer, não. Foi isso que Jesus fez? Jesus virou para os discípulos e falou: vocês também querem ir? Foi quando Pedro virou para Jesus e falou: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, uma grande parte do ministério de Jesus, ele passou, então, fazendo um convite para as multidões: vinde a mim. E, posteriormente, depois que muitos realmente haviam aceitado esse convite e estavam ali junto com Jesus, Jesus então faz um segundo apelo para eles. Jesus falou: vinde após mim. Primeiro é o vinde a mim. Você não pode ir pregar o evangelho, você não pode ensinar nada para ninguém se você não tiver disposição para aprender primeiro. Primeiro você tem que ir até Jesus. E ao caminhar com Jesus, aprendendo com Jesus, sendo discipulados por Jesus, nós como pastores, nós não podemos fazer discípulos de nós mesmos. Eu já vi pastores que eles fazem pessoas discípulos dele mesmo, quando na realidade nós temos que fazer discípulos de Jesus, porque pastor sobe montanha, pastor desce vales, pastor fica doente, pastor morre, pastor hoje está de pé, amanhã está caído. E se as ovelhas estiverem firmadas no homem, essas ovelhas, elas fatalmente perecerão. Existem pastores que eles se tornam tão donos da igreja, tão donos do rebanho, que é preciso fazer um clamor, levantar um clamor para esse pastor devolver a igreja para Jesus. Porque ele se apropriou dela de tal maneira que a igreja é dele, as ovelhas são dele. Mas nós não podemos ser assim. Jesus falou: vinde a mim. E depois que as pessoas permanecem nele, aí ele fala: vinde após mim. Vinde após mim. E depois que as pessoas seguem a Jesus, andam com Jesus, meus irmãos, porque o andar com Jesus, esse ir após mim, esse ir após Jesus, significa você se alimentar de Jesus de manhã, de tarde e de noite. Não é se alimentar de religião, de igreja, de estar ali ser um igrejeiro desses retumbantes, esses igrejeiros bairristas denominacionais, porque nós precisamos ter visão de reino, visão de reino. Esse vinde após mim implica em ser discipulado por Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu aprender com Jesus. Meu irmão, você tem aprendido com Jesus? Deus tem dado para vocês um pastor que se preocupa com a sua vida. Deus tem dado para você um pastor que ora pela sua vida, que intercede por você.
Mas você não pode ficar só com o que você recebe aqui no domingo. Você precisa abrir sua Bíblia em casa durante a semana. Jesus falou: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Tem um pastor que chegou numa igreja e ele falou lá com os irmãos assim: irmãos, abramos a nossa Bíblia em 2 Bartolomeu, capítulo 30, verso 23. Aí uns irmãos ficaram assim meio perplexos e fitando ali aquele pastor, como sem entender o que ele havia falado. Mas os outros estavam lá procurando, meus irmãos, procurando o capítulo 30, verso 23 de 2 Bartolomeu. O pastor falou: você não conhece a palavra, meu irmão. Você não conhece a palavra. Meus irmãos, nós precisamos ter intimidade com essa palavra. A palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Amém. Glória a Deus. Tem crente que está andando, meu irmão. Tem cristão que está andando, tropeçando nos calcanhares, porque não tem lâmpada da palavra, não tem luz da palavra para iluminar o caminho. Toma decisão sem saber o que é que vai suceder, sem buscar a direção de Deus, sem pedir a orientação de Deus. O vinde após mim implica em aprender com Jesus, em tomar o jugo de Jesus. Meu irmão, você sabe o que é jugo, que eu sei que você sabe o que é jugo, mas eu vou aqui só para a didática do aprendizado implica na repetição, né? Repetição é a didática do repetiu, você aprende. O jugo, meu irmão, aquela cangalha, aquela peça que se coloca no pescoço de um boi e no pescoço de outro boi. E era escolhido, geralmente, uma junta com o mesmo porte físico, para que um não arrastasse ou asfixiasse o outro. Porque se pegasse um boi de menor estatura e colocasse com um daqueles bem robusto, aquele robusto iria asfixiar o mais frágil. Agora Jesus é esse boi forte que pega eu e você, essa coisa franzina, debilitada, pequenininho, mas ele não nos asfixia. Ele não nos comprime, porque Ele anda conosco na medida em que nós andamos com Ele. Então nós precisamos, o vinde após mim implica em aprender com Jesus e aprender a palavra, meu irmão. Aprender a palavra. Você sabe quantos livros tem a Bíblia? Você sabe quantos livros tem o Novo Testamento? Você sabe quantos livros tem o Antigo Testamento? Você tem intimidade com essa palavra? Imagina, né, se você namora com uma moça e ela com você, mas você não ouve o que ele fala e nem ouve o que ela fala. Um pai com um filho, uma mãe com uma filha. Precisa haver intimidade. Já viu quando você está namorando, né, pastor? Está namorando, você vai ali para a casa da namorada ali, do namorado, e conversa, às vezes um dia inteiro, e depois quando chega em casa, liga o telefone lá para poder colocar em dia a conversa, né? Conversar mais, não é assim que é? Por que nós não fazemos isso com Jesus? Ele é o noivo da igreja. Ele é o noivo da igreja. Então, esse vinde após mim implica exatamente nessa comunhão, nesse andar com Jesus, nesse ser discipulado por Ele. E, por fim, nós vemos, como nós lemos aqui, Jesus falando. Primeiro Ele convida, vinde até a mim. E depois Ele fala, vinde após mim. E quando você vem após Jesus, e você está andando com Ele, em íntima comunhão com Ele,
né? Você vai então ouvir de Jesus: ide, ide, vá. Agora você já pode ir. Pregar o Evangelho a toda criatura. Porque, meu irmão, se eu perguntar aqui para alguns dos irmãos aqui, talvez alguns não, né? Mas se eu perguntar aqui para alguns irmãos aqui: você conhece o Neymar? Conhece Neymar? Quem aqui conhece Neymar? Levanta a mão. Pode levantar, meu irmão, sei, né? Conhece Neymar? Muito bem. Você sabe alguma coisa do Neymar, né? Uma das coisas que eu sei que você sabe é que ele cai muito no campo, né? Não é mesmo? Mas, se você bater na porta do Neymar amanhã, ele te recebe, né? Te recebe? Mas você não o conhece? Você não conhece o Neymar? Mas se você bater na porta dele, ele vai falar: eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Então não importa nós termos um conhecimento aí genérico de Jesus. E dessa forma muita gente conhece Jesus. Não, eu conheço Jesus. Como a moça falou comigo, não, eu conheço Jesus. Quando eu falo, então fala dele para mim, por favor. Não conheço não. Não conheço não. Porque Jesus disse que naquele dia muitos vão chegar diante dele e vão falar: Senhor, nós expulsamos demônio no seu nome. Senhor, nós operamos sinais e maravilhas no seu nome. Senhor, nós fizemos portentos no seu nome. E o que Jesus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Meus irmãos, já imaginou eu e você chegando diante de Jesus lá? Um avião caiu com 62 passageiros aí. Acho que foi anteontem, se eu não me engano, lá em Vinhedo, São Paulo. Já imaginou, meus irmãos? Aquele pessoal ali, quando embarcando, tudo tranquilo, já com plano de: agora que eu descer eu vou fazer isso, chegando lá eu vou fazer isso, já estava com a agenda toda cheia. Mas chega um momento, meu irmão, que Deus falou: aqui terminou, acabou. Acabou. Para essas pessoas Jesus voltou. Jesus voltou para elas. Nós estamos aqui conversando aqui, né, compartilhando da palavra, né? Amanhã vocês podem saber, né? O pastor Antônio Afonso partiu desta para o melhor, né? É mesmo? Você pode ouvir isso aí. Agora, para mim partir desta para uma melhor, eu tenho que estar dentro daquela palavra que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Criador. Então, Jesus, primeiro ele fala: vinde a mim. Depois ele fala: vinde após mim. Agora ele está falando: ide. Pregai o Evangelho a toda criatura. Porque pesa sobre a igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida, a responsabilidade de pregar o Evangelho. E eu quero aqui rapidamente te dar aqui 3 realidades acerca desse ide de Jesus. Vou te dar 3 realidades aqui. Tem outras, mas vou te dar 3. A primeira realidade do ide de Jesus implica na geografia. É geográfica. É a primeira implicação. Quando Jesus, após a sua ressurreição, ele apareceu para os discípulos reiteradas vezes, e ele chega para eles ali e diz, né, lá em Atos 1:8, onde diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra.
Por que é que tem uma realidade, um aspecto geográfico? Porque pensa bem, quando você ouve essa palavra, nós lemos essa palavra, nós pensamos, puxa, eu preciso ir até lá aos confins do mundo, eu preciso pregar, não tem que ir lá nos confins do mundo pregar. Na realidade, quando você vai analisar essa palavra de Jesus, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, onde que é a nossa Jerusalém? É a nossa família, a nossa casa. A nossa família. O marido, meu irmão, aqui tem os maridos aqui, graças a Deus que essas esposas aqui são abençoadas, né, pastor? Todas abençoadas, né? Mas tem outro lugar aí que não é bem assim não, né? Porque o marido, ele precisa ser um sacerdote dentro de casa. O marido, ele tem a responsabilidade diante de Deus. É ele quem apresenta a família para Deus e quem apresenta Deus para a família. E o crente que não está imbuído dessa responsabilidade, ele está em falta com Deus, com a palavra, com o Evangelho. Porque a palavra de Deus, ela diz lá em Deuteronômio capítulo 6, andando pelo caminho, inculca a minha palavra no coração dos seus filhos. Assentado com eles à mesa, inculca a minha palavra no coração deles. Deitado com eles à cama, inculca a minha palavra no coração deles. Eu estava vendo uma reportagem há pouco tempo atrás aí, numas universidades lá dos Estados Unidos. Chegaram lá para muitos daqueles rapazes e moças e perguntaram: você é cristão? Sou cristão. Você é cristão? Sou cristão. Você é cristão? Sou. Moçada, tudo cristão. Aí o rapaz falou assim: fala para mim 2 versículos da Bíblia. Versículo? Bíblia? Rampa. Ninguém sabia, meu. Foram atrás dos muçulmanos, os islâmicos que estudavam lá. Você pode me falar um versículo do Alcorão? Eu falo mais de um. E ali, ó. Porque uma criança muçulmana, meus irmãos, uma criança de 5, 6, 7 anos já está aprendendo a decorar o Alcorão, meu. Decorar o Alcorão. E os crentes estão aí capengando porque não lê Bíblia, não tem apetite para ler a palavra, não tem sede de Deus. Como que você vai? Como que vai ser o seu id? Então essa primeira realidade do id de Jesus tem essa implicância em você ser testemunha dentro da sua família. Ser testemunha diante da sua família. Porque o Salmo 128 mostra muito bem isso aí, né, meus irmãos? Sei que os irmãos aqui sabem de cor, né? Mas, só para lembrar: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz será e tudo lhe irá bem. A sua esposa, uma videira frutífera no recesso do seu lar. Vai ser videira frutífera. Videira lembra vinho, que lembra alegria. A esposa, então, é promotora de alegria e de estabilidade dentro do lar. Seus filhos, rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Então, os filhos, eles são rebentos da oliveira, estão ali impregnados do azeite para serem projetados para as gerações futuras. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas, né, os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Glória a Deus. Essa primeira realidade, que é geográfica, ela mostra então que nós precisamos ser testemunha na nossa Jerusalém,
em Judeia e Samaria. Judeia e Samaria já implica na parentela. Você testemunha para a sua parentela? Você tem pregado o Evangelho? Meus irmãos, e nós precisamos pregar o Evangelho com as nossas atitudes. Porque o ensino, ele traz conhecimento, o exemplo arrasta. Uma pessoa pode rejeitar o que você fala, mas ele não tem como rejeitar o que você vive do Evangelho. Então você precisa testemunhar para a sua parentela. Testemunhar ali para os seus vizinhos, que é Samaria, e até aos confins da terra. Aí eu volto naquela palavra que eu disse para você, né? Você está aqui pensando, poxa, então eu preciso ir pregar o Evangelho até lá nos confins da terra. Mas qual foi o lugar onde Jesus deu essa palavra? Foi em Jerusalém. Jesus estava ali em Israel. E o Evangelho já chegou aos confins da terra? Nós somos os confins da terra. O Evangelho já chegou até nós. O Evangelho já transpôs mares, transpôs nações e chegou até nós. Jesus diz lá no Evangelho de Lucas, Mateus, não precisa abrir não, Mateus capítulo 24, verso 14, ele diz assim: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Você acha que o fim está muito distante, meus irmãos? Já tem 2024 anos que o fim começou. 2024 anos, nós estamos vivendo a última parte do fim. Estamos vivendo os tempos de tribulação, tempos difíceis, tempos trabalhosos que a Bíblia falou, tempos de perseguição. E o mundo não vai melhorar, meus irmãos. Não pense que esse mundo não vai melhorar, né? Esse mundo, se levantar um político, cabeça aí, ele vai realmente pôr ordem nas coisas. Vai não. Vai não, meus irmãos. Quando Jesus falou o seguinte: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé? Casavam-se, davam-se em casamento. Você já imaginou? Noé pregou o dilúvio durante 120 anos. 120 anos. O Evangelho está sendo pregado há 2024 anos, praticamente. Noé, quando ele estava construindo aquela arca, eu imagino que muita gente zombou daquele homem. Falou assim: velho, a cabeça dele está cozinhada pelo sol. Esse homem surtou. Ele está completamente fora de foco, desatualizado, anacronizado na sua forma de pensar. Muitas pessoas devem ter zombado dele. Ei, Noé! Porque naquela época não tinha chuva como nós a conhecemos até hoje, né? Não havia chuva. Mas eu creio também num grupo de pessoas que falavam assim: vamos ao do velho, não. A gente vai construir a arca, vamos dar uma mãozinha para ele, vamos dar uma ajuda para ele lá. Vamos lá lavrar umas madeiras para ele. Vamos lá ajudá-lo a betumar aquelas frestas daquela arca lá. E talvez a hora que ele terminar aquilo aí, ele ver que não vai acontecer nada, aí a gente vai poder levar ele para casa, para ele poder ficar tranquilo. Meus irmãos, o avô de Noé morreu 5 anos antes do dilúvio. A palavra de Deus diz que entrou na arca Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Cão, Sem e Jafé, e as suas 3 noras. E os tios de Noé, os primos de Noé, os netos de Noé.
os netos, a parentela de Noé. Nenhum deles entrou, todos pereceram, meus irmãos. Você tem se preocupado com os membros da sua família que ainda não são salvos? Você se preocupa com eles? De orar por eles, de gemer diante de Deus pela vida deles? Meus irmãos, eles estão indo para o inferno, sem salvação, perdidos. Aqui diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu tenho tanta, assim, meu coração se angustia, meus irmãos, porque eu tenho 3 filhos, tenho 5 netos, tenho 3 irmãos e 4 irmãs, tenho tios, tenho primos, e eu me preocupo com eles, de pregar o Evangelho para eles. Eu tenho uma meditação que eu mando toda madrugada, eu mando para o Brasil inteiro, para a Europa e para os Estados Unidos. Um bom dia com Jesus. Tem alguns irmãos aqui que recebem, né? Ali eu procuro evangelizar, eu procuro discipular pessoas. Gente me liga pela madrugada através desse contato. Gente me liga pelas madrugadas pedindo oração, pedindo estudo bíblico, pedindo orientação na palavra. E eu tenho... Hoje, por incrível que pareça, eu trabalho com mais ovelhas do que as igrejas todas que eu já pastoreei até hoje. Trabalho com mais gente. E gente de tudo quanto é crente, desviado, filhos de pastores, pessoas que estão nas igrejas, mas que não leem Bíblia, que não têm compromisso com Deus. Jesus está voltando. O segundo aspecto desse ide de Jesus é o aspecto temporal. O primeiro aspecto é o aspecto geográfico. Onde foi que Jesus falou, começou? Onde que o Evangelho começou a ser pregado? O Evangelho começou a ser pregado em Jerusalém, o pessoal se aglutinou ali em Jerusalém, estavam ali se acotovelando em Jerusalém. O próprio Deus enviou uma perseguição para dispersar os cristãos, para eles irem pregar o Evangelho em outras cercanias. Até que o apóstolo Paulo se converteu, capítulo 9 do livro de Atos, e Paulo e Silas, depois eles viajam naquelas viagens missionárias, chegaram até aqui na Europa para trazer o Evangelho. E o Evangelho chegou até nós. E hoje nós temos a palavra. Agora, nessa segunda realidade do ide de Jesus, é o aspecto temporal. Ou seja, quanto tempo já se passou? Isso está dentro do espaço e dentro do tempo. O Evangelho está sendo pregado, meus irmãos. Eu li um livro que eles chamam, pastor Renan, nós já estou. Não está funcionando, não? Deixa eu olhar o meu aqui, então para nós não postergarmos muito. Porque se deixar aqui, meus irmãos, aqui não tem nenhum eutico não, né? Se deixar eu vazo madrugada dentro. Eu amo essa palavra, sabe? Então eu preciso colocar um freio e um contrapeso em mim mesmo, sabe? Mas então, nesse aspecto temporal, meus irmãos, o Evangelho, ele está sendo pregado a todas as nações. Eu li um livro, algum tempo atrás, O Homem do Céu. Quem já leu esse livro aqui? É a história do irmão e aquele chinês, meus irmãos, que sofrimento que aquele homem passou na vida dele. Que sofrimento, ele com a família dele. Por amor ao Evangelho. Hoje, se o pastor chega e não cumprimenta o irmão ali com a mão assim bem cheia, o irmão fala, eu acho que eu vou desviar, não vou voltar nessa igreja mais não.
Se uma pessoa faz muxoxo para ele dentro da igreja, ele está indo embora. Se a pessoa ouve uma coisa que ela não gosta, ela fala, eu não vou ficar aqui mais não. A pessoa começa a orar a Deus pedindo alguma coisa, determinando, Deus, eu quero isso, eu estou pedindo, Senhor, eu estou falando, e eu vou falar de novo, e eu estou repetindo, Senhor, o Senhor me dá, porque senão eu vou desviar. O Senhor me dá isso que eu estou querendo, senão eu vou desviar. É o determinismo espiritual. Crentes infantis, bebezinhos de 190 quilos espirituais, que não crescem espiritualmente. Nós vemos na traseira de caminhões e de alguns carros aquela palavra que diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, né? Aí o camarada, né? Esse posso todas as coisas, a ênfase é no posso. Eu posso todas as coisas, não é em quem fortalece. Porque a ênfase deveria ser colocada em quem fortalece, e não no eu posso. E quando você vai ver o contexto do texto, você vai ver lá que por que Paulo está falando que ele podia todas as coisas? Porque ele aprendeu a viver na humilhação, a se humilhar, e aprendeu a ser honrado. Ele aprendeu a viver com abundância e aprendeu a viver na escassez. Se ele aprendeu tudo isso, eu posso todas as coisas, ele me fortalece. É ele que me fortaleceu para eu poder suportar tudo isso. Agora, hoje, qualquer coisa que fala com um crente que ele foi humilhado, foi chateado, foi ofendido, não gostei não, pastor, estou chateado, fulano falou isso de mim, Beltrano falou aqui. Neném espiritual. Graças a Deus que só no Afeganistão, porque esse aqui não tem esse negócio não, né, pastor? Todo mundo aqui é maduro. Por isso que eu tenho liberdade de falar isso aqui, né? Estou passando necessidade. Eu já orei, Deus me falou, agora eu não quero saber de igreja mais não. Quero saber de Bíblia mais não. Deus está tratando com cada um de nós, meus irmãos, para formar em nós o caráter de Jesus Cristo. Você já imaginou quem tinha razão para poder viver assim, muito chateado, muito emburrecido? Era Moisés, né? Moisés, 40 anos sendo preparado para ser faraó do Egito, né? E quando ele já estava com tudo pronto para subir no trono, né? Deus fala para ele: não, meu filho, pega um pedaço de madeira, um cajado aí, vamos lá para o deserto que nós vamos agora lá para o seminário lá da areia quente lá e das pedras calcinadas. 40 anos, meus irmãos, aprendendo. Foi 40 anos no Egito, pensando que era alguma coisa. Mais 40 anos no deserto, para saber que ele não era nada. E depois Deus manda ele tirar aquele povo e levar aquele povo para transportá-lo através do deserto, para ele aprender que Deus é tudo naquele que não é nada. A palavra de Deus diz, irmão: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele a seu tempo vos exaltará. O ser humano gosta de ser muito exaltado, meu irmão, ter o ego avantajado. É por isso que Deus não suporta, meu irmão, nem o orgulhoso e nem o soberbo. A palavra de Deus diz que Deus não se aproxima de uma pessoa orgulhosa e soberba. Porque o que é orgulho? Orgulho é a pessoa achar que ela tem um quesito a mais na vida dela. O cabelo é mais bonito, né? O bigode é mais empinado, a barba é mais escovada, né? A pele é mais bonita. A pessoa fica orgulhosa por isso, né? E o que é soberba? Se o orgulho é o exagero de uma qualidade que a pessoa tenha ou pensa que tem, a soberba é o orgulho exagerado. E quando Deus olha para essa pessoa, Deus não se aproxima dela, porque essa pessoa lembra Deus, o diabo, porque
O caráter do diabo, a essência do caráter do diabo é soberba e orgulho. Então, tem esse aspecto aí, então. Essa realidade do ide de Jesus, que é temporal. O tempo já está se esgotando. A ampulheta, meus irmãos, aquele negócio de areiazinha, os últimos grãos estão na parte de cima ainda assim. E nós precisamos remir o tempo. Esse aspecto temporal. O Evangelho, ele já chegou a todo mundo. Eu estava falando para você do irmão Yun. Aquele homem, ele decorou quase o Novo Testamento todinho, meus irmãos. Porque lá na China não há liberdade de se reunir e falar ou pregar o Evangelho com essa liberdade que nós temos que cantar o que quer lá. Não tem isso, não. Se nós estivéssemos na China, o governo já tinha me pedido, eu tinha que ter levado para ele tudo isso que eu ia pregar aqui, para ele poder fazer a censura do que eu posso falar e do que eu não podia falar. E isso está chegando aqui no Brasil também. Aí lá na China, quando eles pegam uma Bíblia, eles arrancam as páginas da Bíblia e distribuem para as pessoas, porque se a polícia pegar, a polícia comunista pegar, não pega a Bíblia toda. E eles decoram para que, na ausência da palavra, não tendo a palavra escrita, eles tenham a palavra impressa nas tábuas do seu coração. O Evangelho já chegou aos confins da terra. Aqui aos confins da terra. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. E por último, a última realidade, a terceira realidade desse ide de Jesus é eterno. O primeiro é geográfico, o segundo é temporal e o terceiro é eterno, é a eternidade. Porque a igreja que está passando por todo sofrimento, tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de ler o livro de Apocalipse, porque lá tem uns cavalos lá, clina vermelha, tem uns lá que tem cauda que parece ferrão de escorpião, então eu não gosto, eu tenho muito medo de ler o livro de Apocalipse. Outros falam, eu não leio porque eu não entendo nada, então eu não leio, não consigo compreender nada, então eu não leio. Meu irmão, se você não lê, você não vai entender mesmo. Porque se você quiser entender primeiro para poder ler, aí você não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Mas você precisa ler, porque o Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas que Jesus ensinou. Você precisa abrir a Bíblia e ler. E quando você lê o livro de Apocalipse, qual é a mensagem do livro de Apocalipse? Uma mensagem tão simples. Tão simples. Sabe? Porque ali, quando você vê ali aqueles cavalos voando, você vê aqueles escorpiões, aqueles gafanhotos, aquele negócio. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que João estava na ilha de Patmos e ele não conhecia jatos supersônicos, ogivas nucleares, ele não sabia nada disso não. Então ele via aqueles negócios lá e tal, ele dava um nome que ele entendia, Dava um nome que ele entendia para aqueles negócios. Eu via aqueles jatos, aqueles caça, supersônico passando ali, um gafanhoto de fogo passou aqui. Mas qual é a mensagem do livro de Apocalipse? Mensagem muito simples. Diz o seguinte: a igreja, a despeito de todo o sangue que foi derramado por ela na sua trajetória, desde o seu nascimento lá em Jerusalém, no tempo, a sua passagem pelo tempo, ela entrou na glória triunfante e vitoriosa. Você vai ver lá que as bodas do Cordeiro, ou seja, Jesus, o noivo, está esperando exatamente a sua noiva para ali ele efetivar o casamento com a sua noiva querida, que é a igreja.
Você é noiva de Cristo? Você se considera noiva de Cristo? O noivo, meus irmãos, está às portas para voltar. A história da humanidade começou com um casamento e vai terminar com um casamento. Foi o casamento lá no Éden. Você agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? E você vai ver no final também o casamento. A igreja ali sendo entregue pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui hoje. Ele está com você amanhã. Vai com você para o trabalho. Ele vai com você quando você vai dormir. Ele está ali com você. O Espírito Santo está preparando a noiva. Agora, você já imaginou? Você já participou de algum casamento com uma noiva chegando no altar toda esfarrapada, com o vestido todo sujo, todo rasgado? Você já... Mas tem uma noiva aí que se diz igreja e está pensando que vai ser recebida pelo noivo dessa forma. Não vai não. Porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando para entregar a noiva ao Cordeiro, impoluta, pura, sem mácula. É por isso que você está vendo tanta perseguição nos nossos dias, tanto ataque aos cristãos, tanto desprezo ao cristianismo. Vocês viram nas aberturas dessas Olimpíadas aí, aquela aberração ali desse movimento gay aí, né? Por que eles não fazem aqui com Maomé? Por que não faz com Buda? Por que não faz com Confúcio? Com Allan Kardec? É porque eles sabem que a noiva é a igreja, é o cristianismo, são os cristãos. O diabo quer atacar os cristãos. E aí você vê toda essa situação que está aí. Você fala, poxa, a igreja está perdida. Está não, meus irmãos. O que Deus está fazendo, Ele está passando uma peneira. Ele está passando uma peneira na igreja. Lá no livro de Apocalipse está escrito assim: aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Mas aquele que está limpo, continue a se purificar. É tempo de nós buscarmos santidade, meus irmãos. Purificação para o nosso coração, integridade para a nossa vida. Você hoje entra dentro de uma faculdade dessa aí, aquilo ali virou um antro de um bordel, que ensina tudo menos matérias, disciplinas que realmente compõem um currículo escolar. Hoje o que você vê aí são pessoas que estão completamente destituídas de visão, de princípios e de valores. Mas é tempo de nós nos firmarmos na palavra. É tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. É tempo de nos purificarmos, de santificarmos a nossa vida. A palavra de Deus diz que o propósito de Deus é a nossa santificação. Nós precisamos nesse tempo, meus irmãos, ao invés de fixar os olhos nessa situação depravada que está aí, ainda que tenhamos que fazer como Ló, que foi para a porta de Sodoma e ali gemia e suspirava de dor e de angústia, nós precisamos estar na presença de Deus para nós reconhecermos quando os anjos do Senhor estão chegando. Precisamos purificar o nosso coração. A palavra de Deus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Não foca a sua vida nessas parafernálias aí não. Porque isso aí, a semelhança de Sodoma e Gomorra, e Jesus deixou bem claro que se em Sodoma e Gomorra fosse pregado o que esse povo já ouviu, eles de pronto já teriam se arrependido. Mas esse povo que aí está, não se arrepende. O que nós estamos vendo aí hoje é uma teologia liberal.
É uma teologia do tudo pode, tudo é permitido, Deus está respaldando o pecado. Eu falei para um rapaz outro dia, conversando com ele, eu falei: meu filho, você está tentando fazer o pecado dar certo na sua vida. O pecado não deu certo na vida de Lúcifer, vai dar na sua e na minha. Indo em igreja e saindo da igreja, meu irmão, tentando fazer o pecado dar certo na vida dele. Mas, meu irmão, nós precisamos voltar aqui para a palavra, andar na pureza e na integridade da palavra. Deus se sente amado por um coração que obedece a sua palavra. Que Deus nos abençoe, porque à medida que nós temos essa consciência de que há um teor, né? Há uma realidade geográfica, ou seja, o Evangelho partiu de lá e já chegou aqui, que há uma realidade temporal, o tempo já se passou, nós já estamos vivendo os últimos momentos do fim da humanidade na Terra, e há uma realidade que ela é eterna. O Rei dos Reis está voltando. A noiva irá se encontrar para as bodas com o Cordeiro. A igreja entrará para reinar triunfantemente com o seu Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. E que você possa valorizar. Olha, coisa mais linda que tem é uma igreja assim, sabe? As pessoas ficam pensando: poxa, eu queria uma igreja de 50 mil membros, uma igreja de 40 mil membros, uma igreja lotada, uma igreja cheia. Não, meus irmãos, olha, fique quietinho na sua igreja. E aqui aonde você está, procure produzir frutos, meus irmãos. Ter fruto com a sua vida. Seja você aquela pessoa, não fica olhando o que está errado ali, o que está errado acolá, porque muitas vezes nós temos uma estaca dentro do nosso olho e estamos querendo tirar um cisco no olho de alguém. Jesus não falou para nós não tirarmos o cisco, mas ele falou: arranca a estaca primeiro, senão você vai furar os dois olhos da pessoa lá. Vai ter que dar um chapéu, uma bengala e um óculos escuro para ela. Não. Procure, meus irmãos, olha, a mudança de todos começa dentro de cada um de nós. Venha até Jesus, vá após Jesus e ide pregar o Evangelho no seu local de trabalho, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Pregue com a sua vida, com o seu testemunho. Não seja você mais um na grande multidão, mas seja você aquela pessoa que tem uma vida onde as pessoas podem olhar para você e falar assim: eu gostaria de ser como essa jovem aí. E eu encerrando aqui a minha palavra, eu estou me lembrando aqui de uma moça que ela foi para a faculdade. Hoje o maior perigo hoje é os jovens saírem da igreja e entrar nas faculdades. Se você não tiver base na palavra, você corre um risco sério ali dentro, no meio daquele antro de perversão. Mas essa moça, filha de um pastor, ela ali dentro da universidade, ela foi ali impertinada ali, foi oprimida pelos colegas de universidade, para que ela se prostituísse. Tem tantos rapazes aí, todos nós, né? Saímos com um, saímos com outro, a gente vive aqui numa boa, né? O que tem? Hoje a gente tem que aproveitar a vida. Saia com um rapaz desse aí, você pode viver uma vida, aproveite a sua juventude, a sua mocidade. Aquela moça falou assim: olha, quando eu quiser ser como qualquer uma de vocês, eu posso escolher o dia, a hora, com quem, mas vocês nunca mais poderão escolher ser como eu sou. Nunca mais. E eu quero preservar o meu corpo, o meu marido, para aquele que Deus há de me dar como esposo.
santificação, meus irmãos. Santificação. Porque nós somos a igreja do Senhor. E nós precisamos fazer parte dessa noiva que realmente está se preparando e sendo preparada pelo Espírito Santo para reinar com Cristo maior. E Ele está às portas para voltar. Curva a sua fronte diante de Deus e fale com Deus nesse momento. Faça um concerto com Deus nesse momento. Meu irmão, não existe pecado nenhum, não existe nada que o sangue de Jesus Cristo não possa nos purificar. 1 João 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você ouviu a palavra de Deus aqui nessa noite e você sente necessidade de colocar o seu coração diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu estou vindo a Ti, mas eu quero, Senhor, ir após Ti, após o Senhor, e depois eu quero ir aonde o Senhor me encaminhar. Se tem alguma coisa aí, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, no seu coração, que você precisa colocar diante de Deus, agora é o momento. Vem aqui que eu quero fazer uma oração pela sua vida. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui para te abençoar, para te santificar, para te purificar. Se você quer receber mais do Espírito Santo de Deus, poder do Espírito Santo de Deus, para você viver uma vida de testemunho que realmente glorifica a Deus, este é o momento. Vem aqui que eu quero orar por você. Vamos todos nos colocar de pé. Tem alguém aí, meu irmão, que nesse momento, tocado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, quer receber, meus irmãos, a bênção do Espírito Santo? Senhor, eu tenho andado com o Senhor, mas eu não estou com essa bola toda não. Eu preciso realmente de ser renovado. Eu preciso ser revestido pelo Teu poder. Eu preciso de mais unção na minha vida. Eu preciso de mais autoridade. Eu preciso da Tua ajuda, Senhor. Vem aqui, meu irmão, para mim orar, para que possamos orar por você. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui para te abençoar. Não saia daqui da forma como você entrou, não. Saia daqui levando um novo propósito no seu coração. Eu quero fazer a diferença, primeiro dentro da minha igreja, primeiro dentro da minha família, depois dentro da minha igreja, na minha família, na minha vizinhança, no meu bairro, no meu local de trabalho, na minha escola. Eu quero fazer a diferença. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite. Aqui estão, Senhor, Teus filhos e Tuas filhas que foram tocados pela Tua palavra, Senhor, que reconhecem, como eu, que precisamos, ó Deus, da ajuda do Espírito Santo. Senhor, não há força alguma em nós. Nós precisamos de poder na nossa vida. Precisamos do Espírito Santo, Senhor. Mas, ó Deus, esvazia-nos de nós mesmos, porque como Teu Espírito Santo irá encher uma área que já está cheia de outras coisas, limpa o nosso coração, remove de nós, Senhor, todo sentimento espúrio, meu Pai. Purifica a nossa consciência de obras mortas, Senhor. Purifica o nosso coração, santifica o nosso espírito. Queremos andar, ó Deus, em comunhão contigo, na Tua presença, no nosso lar, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, na escola. Senhor, precisamos da Tua ajuda. Guarda-nos, ó Pai,
Reveste-nos, reveste cada um dos teus servos que aqui estão, com a unção e o poder do teu Espírito, com a tua armadura de guerra, Pai. Dá-lhes poder e autoridade na palavra, Senhor, que eles te conheçam mais e mais, que eles se dobrem diante de ti, se curvem diante de ti, e recebam nesta noite, Pai, das tuas mãos a unção e o poder do teu Espírito Santo. Eles têm o teu Espírito, Pai, mas ajude-os para que o teu Espírito tenha eles. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Ainda em espírito de oração e temor, você que é batizado, você que tem consciência da sua fé, Jesus